os corações dilacerados, sois a ternura que desce das alturas. Virgem Maria, Mãe da Consolação, dai-nos o vosso amor, o vosso amor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, e pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. É esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, consumando a obra que me encarregaste de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha em ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste, e eles guardam a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste, e eles receberam-nas. Reconheceram verdadeiramente que saí de ti e acreditaram que me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para ti. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar apresenta-nos dois momentos de despedida. Na primeira leitura é São Paulo, que se despede dos responsáveis que havia colocado à frente da igreja de Éfeso. No Evangelho é Jesus que na última ceia faz uma oração extraordinária dirigida ao Pai. São dois momentos de intimidade, nos quais os corações, o de Paulo e o de Jesus, manifestam o amor e o carinho que têm por aqueles que acreditam no Senhor Jesus. São Paulo oferece-nos algumas luzes para a nossa vida cristã nestas palavras de despedida. Sabeis que desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia, servi o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações. Em nada que vos pudesse ser útil, me furtei a pregar-vos e a instruir-vos. Palavras de quem tinha a consciência de se ter desgastado totalmente para que aqueles cristãos pudessem realmente serem cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus,
E nós podemos perguntar-nos, aqueles que são pais e mães de família, o que é que têm feito para que realmente os seus filhos, eles próprios, a começar por eles, mas também os seus filhos, realmente conheçam e amem o Senhor Jesus. O que é que eu, qualquer um de nós, como cristão, tenho feito para ajudar os outros irmãos meus, os outros seres humanos, a conhecerem a boa nova da salvação? Depois, São Paulo diz-lhes: vou agora para Jerusalém e já não voltarei certamente a ver-vos. E vou para Jerusalém, reparem as palavras que ele diz, prisioneiro do Espírito. São palavras que eu entendo, são muito belas. Oxalá cada um de nós vivesse como prisioneiro do Espírito, porque é quando eu me deixo conduzir pelo Espírito, como se eu fosse um prisioneiro, que eu realmente sou livre. Porque é o Espírito Santo que nos torna verdadeiramente livres, fazendo-nos percorrer os caminhos do bem, os caminhos do amor, da paz, da concórdia, da união. Oxalá cada um de nós também se deixasse assim conduzir pelo Espírito Santo na sua vida do dia a dia. Oxalá a Igreja no seu todo sempre o fizesse assim. Que vivêssemos todos, digamos, como prisioneiros do Espírito Santo, porque era então que nós, como já vos disse, somos verdadeiramente livres. E São Paulo é livremente que vai. Ele podia não ir, podia não seguir a voz interior do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo lhe dizia que lhe esperavam complicações, tribulações, a própria morte. Estava aí como uma possibilidade à frente dele ao ir para Jerusalém. Mas São Paulo diz assim: por título nenhum eu dou valor à vida, contanto que leve a bom termo toda a minha carreira, a missão que eu recebi de Jesus. E a gente pode perguntar-se: eu realmente tenho esta disposição do coração de arriscar a minha própria vida para dar testemunho da minha fé, para ajudar os meus irmãos a aproximarem-se de Deus? Hoje celebramos a memória de 21 mártires da Uganda, do finais do século passado, do século XIX, digo. Eles deram a sua vida, é o maior testemunho de amor, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. São Paulo acabou por morrer mártir também. Aliás, todos os apóstolos, segundo a tradição viva da Igreja. Contanto que eu levo a cabo a missão que recebi de Jesus. E qual foi a missão que ele e que todos nós recebemos de Jesus? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oxalá cada um de nós sejamos peregrinos desta esperança do reino de Deus. Que nós levemos esta esperança ao nosso mundo, a começar às vezes pela nossa própria casa, pela nossa própria família, porque são muitos hoje os que já não querem saber, como se não precisassem de Deus. Mas precisam. Deus é que não precisa de mim, nem de ninguém, porque Ele é Deus. Mas nós sem Deus não nos valemos. Nós sem Deus somos nada. Oxalá o nosso coração, como é o coração de Paulo, o entenda para realmente fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para andar nos caminhos de Deus e ajudar os nossos irmãos, levando-lhes esta mensagem de esperança, que é a graça da salvação que nos vem por Jesus. No Evangelho, esta belíssima oração, na qual Jesus começa por rezar ao Pai e dizendo ao Pai que o glorifique, que mostre quem Ele de facto é, Filho de Deus Pai. Essa é a glória de Jesus. E essa glória manifestou-se, sabem, sobretudo quando? Quando Ele morreu por nós na cruz.
próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos a si, porque nele se verá a grandeza do amor de Deus. Aí está a máxima manifestação do amor que Deus nos tem. Essa é a maior glória. Não são os milagres em si mesmos. É este mostrar que o amor de Deus é mais forte do que a própria morte e que por isso pode dar a vida para sempre. Mas Jesus diz ao mesmo tempo que pede ao Pai que lhe dê o poder de dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe confiou, ou seja, a todos nós. A sua missão neste mundo foi isso mesmo, levar-nos a poder ter parte na vida eterna, na vida de Deus. E por fim, esta última palavrinha. Agora sabem que tudo quanto me destes vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste e eles receberam-nas. Aquilo que Jesus nos anunciou foi o que ele ouviu junto do Pai. Ele vem como enviado do Pai até nós. E aquilo que ele diz a partir do Pai, como enviado do Pai. Mas depois ele acrescenta, e eles receberam-nas. E eu já recebi verdadeiramente as palavras, o testemunho de vida e as palavras que Jesus me deixou. Eu já assumi na minha vida, até ao fim, até às últimas consequências, aquele mandamento que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar os outros mais do que a mim mesmo, porque Jesus ama-me mais do que eu sou capaz de me amar a mim mesmo. E ama qualquer ser humano mais do que todos os seres humanos poderiam ser capazes de o amar. Então, amar assim como Jesus amou, quem de nós pode dizer que já ama? Isso significa que estamos ainda a caminho. Não é para que nós desanimemos, mas é para que nós vivamos com esta consciência que nunca está terminado o crescimento no amor, o crescimento na vida da fé. Quem acha que já fez tudo o que tinha a fazer, diz Jesus, é um servo inútil. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sigamos o exemplo daqueles mártires do Uganda, sigamos o exemplo de São Paulo, sigamos o exemplo, o fundamental e primordial exemplo de Jesus, aprendendo com ele a dar a vida para que os outros tenham vida.